Olá, eu me chamo Rayana e sou estudante do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba. Hoje, eu, junto com as minhas colegas Ana Beatriz, Bianca, Elise e Mariana, vamos ministrar uma oficina sobre saúde vocal e expressividade em teleserviços, para compor a nota da disciplina de voz profissional, ministrada pela professora Maria Fabiana e Aline Menezes. Para entender mais sobre os cuidados com a saúde vocal, em primeiro lugar devemos entender como acontece a produção da voz. Pode passar. A voz, ela é produzida na laringe, que é um órgão localizado na altura do pescoço e que, além da função fonatória, ajuda a proteger as vias aéreas inferiores da passagem de alimentos e líquidos durante a deglutição. É nela que estão localizadas as pregas vocais, que durante a respiração permanecem abertas e na formação se dá um movimento de vibração que produz os sons. Pode passar. E como é que isso acontece? No momento da fala, o ar expirado pelos pulmões faz com que a vibração das pregas vocais aconteça, produzindo assim o som. E esse som vai ser ampliado e modificado pelo trato vocal. Pode passar. O trato vocal, então, é composto pelas cavidades de ressonância, que são a faringe, a cavidade oral, a cavidade nasal e os seios paranasais, cuja função é ampliar o som, e pelos articuladores, que são lábios, dentes, língua, mandíbula e maxilas, que vão ajudar a articular os fonemas, dando forma assim à nossa fala. Pode passar. Diante disso, a gente entende que o cuidado com a voz deve ser integral, visto que vários fatores podem influenciar na qualidade vocal, desde a produção nas pregas vocais até a passagem do som no trato vocal.
Então, depois de compreender um pouco sobre esses outros aspectos, a gente também precisa entender o quanto a expressividade ela é importante e como ela pode se relacionar com o teleserviço. Pode passar. Então, é visto que uma pessoa expressiva é aquela que consegue transmitir com clareza uma informação que pretende dizer ao ouvinte, usando tanto de recursos verbais quanto de recursos não verbais, como gestos, expressões faciais e afins. Um teleoperador ele pode ter seu desempenho avaliado como insatisfatório se essa comunicação ela soar um pouquinho inexpressiva e também pouco humanizada. Isso pode acabar sendo um fator de reclamação por parte do cliente, justamente se ele entender isso como uma ausência de qualidade no atendimento. Então, a partir disso, é possível compreender que não usar da expressividade pode ser um fator muito negativo para o atendimento no teleserviço, pensando de um modo geral. E, pensando nisso, nós escolhemos algumas ações que podem ajudá-los a usar da expressividade no teleserviço. Pode passar. É importante considerar que cada tipo de atendimento ele vai requerer de um tipo de comunicação, mas que essas ações que nós escolhemos, elas são mais generalistas e por isso elas podem ser utilizadas independente do tipo de serviço. Então, a primeira ação que nós separamos foi: evite a monotonia da voz. É importante saber usar de variações tanto na altura quanto na intensidade da voz durante a comunicação. Então, falar mais alto ou falar mais baixo, falar mais forte ou falar mais fraco, tudo isso vai influenciar na forma como seu ouvinte vai perceber a sua voz. Pode passar. Como uma segunda estratégia, nós temos como usar variações no ritmo. Então, você pode usar de pausas, por exemplo, para fazer uma alternação entre as frases longas e frases curtas. Eu trouxe um exemplo de frase e eu vou mostrar como o uso da pausa vai fazer uma diferenciação entre a primeira e a segunda frase. Então, na primeira: ontem eu fui a uma pizzaria e ela era maravilhosa. E a segunda: ontem eu fui a uma pizzaria e ela era maravilhosa. Essa pausa que eu fiz, ela fez uma grande diferença na frase, justamente porque trouxe um destaque para aquilo que eu queria chamar a atenção, que era a pizzaria ser maravilhosa. Então, a gente consegue perceber que usar pausas em momentos chaves pode ajudar durante a ação e vai chamar a atenção do seu ouvinte para aquilo que você quer que ele compreenda melhor. Pode passar. Como uma terceira estratégia, nós separamos usar bem a articulação. A articulação ela pode ser uma forte aliada na pronúncia das palavras quando a gente consegue utilizar de lábios, língua, mandíbula e maxila de uma forma adequada. Então, a articulação é algo que pode colaborar para a nossa comunicação e ela pode ser melhorada. A gente tem várias estratégias para isso. Mas uma estratégia que nós trouxemos é o uso de trava-línguas. Então, eu trouxe 2 exemplos de trava-línguas que são coisas bem simples, mas que têm uma grande eficiência para auxiliar na nossa articulação. Então, primeiro, o pelo do peito do pé de Pedro é preto. E o segundo, a baba boba bebeu o leite do bebê. A gente consegue perceber que os trava-línguas, eles são muito bacanas porque eles nos fazem passear por vários pontos articulatórios e isso destrava a nossa articulação. Então, por isso que é tão importante, isso poderia ser um recurso utilizado pensando em teleoperadores antes de uma demanda, de sua atuação propriamente dita. E o nosso último recurso que nós separamos, pode passar, é o uso de ênfase nas palavras que você deseja destacar para o seu ouvinte. Então, fazer projeções sobre as palavras que você deseja destacar vai fazer com que o seu ouvinte ele possa focar nessas informações chaves. Aqui eu trouxe 2 exemplos de frases e como o uso da ênfase vai trazer uma modificação para essa percepção de quem está ouvindo. A primeira: o valor do pacote está com 50% de desconto para a senhora. E a segunda: o valor do pacote está com 50% de desconto para a senhora. A partir disso, a gente consegue perceber que o uso da ênfase que eu fiz no 50% de desconto fez com que essa fosse a informação-chave, aquilo que era principal para o meu ouvinte perceber. E isso traz uma diferenciação porque o ouvinte ele vai perceber que aquilo é mais importante, que aquilo é um diferencial. Isso pode ser muito bacana pensando em atendimentos de vendas, por exemplo. Então, todos esses recursos, essas estratégias que nós citamos são
possíveis para serem aplicadas para todos os contextos, e vocês podem utilizar disso para auxiliar na atuação de vocês. Pode passar. Bom, então agora falando um pouco sobre o aquecimento vocal, nessa parte eu vou falar um pouquinho, né, sobre os objetivos do aquecimento vocal e posteriormente eu vou mostrar alguns exercícios para aquecer a voz dos profissionais e posteriormente eles possam, né, realizar o objetivo deles. Então, primeiramente, quais são os objetivos do aquecimento? Então, para que o aquecimento ele serve para preparar a nossa voz para um futuro, um objetivo profissional. Então, o objetivo do aquecimento é aumentar o fluxo sanguíneo, a oxigenação e a flexibilização dos tendões, ligamentos e músculos, trazendo uma maior coaptação glótica. Além disso, ele também traz a maior flexibilização das pregas vocais. Então, ele promove, né, o alongamento ou o encurtamento, objetivando uma variação nas frequências. Além disso, ele também objetiva a qualidade com maior componente harmônico, o aumento do nível de pressão sonora e uma melhora da projeção vocal e da articulação dos sons. Antes de eu mostrar, né, as técnicas vocais para o aquecimento da voz, eu trouxe alguns exercícios para preparação da musculatura cervical e corporal. Então, um deles é o alongamento da região posterior do pescoço. Nele, a gente vai colocar o pescoço para frente e aí colocar a mão atrás da cabeça. A gente nunca pode fazer força, mas sim deixar a mão meio que leve, colocar a força da mão apenas, nunca fazer força para a cabeça ir para baixo. O próximo exercício é o alongamento da região anterior do pescoço. Nele, a gente vai colocar a cabeça para trás. Os dois exercícios devem ser realizados durante 15 segundos. O próximo exercício é o alongamento do músculo trapézio, que é justamente esse músculo que pega do pescoço e vai até as costas. Nele, nós vamos colocar a cabeça para o lado e, assim como a gente fez no outro, nós vamos colocar a mão em cima da cabeça. Nunca fazendo força para a cabeça ir para o lado, mas sim apenas deixando ela relaxada, certo? O próximo exercício é o alongamento do músculo esternocleidomastóide. Nele, nós vamos colocar o nosso queixo em direção ao ombro, tanto de um lado quanto de outro. Os dois exercícios são realizados durante 15 segundos. Então, indo para as técnicas vocais propriamente ditas, a primeira técnica que nós colocamos aqui foi a técnica dos sons vibrantes ascendentes. Então, nessa técnica, nós podemos fazer com a língua ou com os lábios. Se você tiver mais dificuldade com a língua, você pode fazer com os lábios ou vice-versa. Então, seria mais ou menos assim. Então, o som ele vai ascendendo e aí você vai fazendo a vibração. Ele tem o objetivo de mobilizar a mucosa das pregas vocais, reduzir o esforço ao falar e equilibrar a coordenação pneumofônica. O próximo é a técnica dos sons fricativos. Então, nós vamos pegar o sonzinho da letra S, de sapo, e o sonzinho que a abelha faz, que é o zzz. E aí nós vamos juntar esses dois sonzinhos. Ficaria mais ou menos assim. Essa técnica ela tem como objetivo direcionar o fluxo aéreo, aumentar a capacidade da emissão vocal e também dissociar a intensidade de esforço.
O próximo exercício é a voz salmodiada. Eu coloquei essa imagem da missa aqui porque ela parece muito com uma músicazinha que toca na missa. Então, você já pode associar com isso. Então, seria mais ou menos assim. E aí você pode fazer e ir fazendo com as vogais, com as sílabas, dias da semana e entre outros. E aí, essa técnica ela tem como objetivo reduzir o esforço global, aumentar a resistência vocal e melhorar a coordenação pneumofônica. O último exercício é o exercício articulatório. Então, nesse exercício, nós temos que articular bem as palavras com o intuito de auxiliar na dicção, na projeção da voz, na resistência vocal e na nasalidade. Então, seria mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falando agora um pouco sobre o desaquecimento vocal, ele é realizado, anteriormente de começar aos exercícios, ou seja, a prática efetivamente, é importante conhecer o porquê que é realizado o desaquecimento vocal e o seu objetivo. O objetivo dele é reduzir a sobrecarga vocal, retornando ao ajuste habitual da voz, uma vez que a musculatura laríngea ela se assemelha bastante à musculatura esquelética de todo o corpo, ou seja, ela responde e se ajusta à sua intensidade da demanda vocal. Portanto, a dinâmica muscular laríngea e vocal ela é beneficiada com a realização do aquecimento e desaquecimento vocal para a manutenção da saúde como um todo. Além disso, ela evita a fadiga e faz justamente um dos principais objetivos é o retorno para ajustes muscular habituais, ou seja, o ajuste habitual da fala. Pode passar. Retornando um pouco também, além disso, no desaquecimento vocal, os exercícios evitam a fadiga, o retorno para os ajustes musculares habituais e a prevenção também do sobreuso de um ajuste de alta demanda. Falando agora sobre a primeira técnica, a técnica de bocejo e suspiro, ela vai auxiliar na projeção vocal, reduz o ataque vocal brusco, propicia um ajuste melhor, motor mais equilibrado das estruturas do aparelho fonador. Além disso, na fase de suspiro, ocorre o relaxamento de todas as estruturas dessa região da laringe, proporcionando uma emissão livre das tensões. E como é que acontece isso, Primeiramente, há um abaixamento da laringe, uma ampliação do trato vocal, uma inspiração realizada de forma mais profunda. Então, primeiramente, a gente faz essa expiração e emite um suspiro de forma bem audível. Então, vamos. É importante que seja bastante articulado, que realmente seja audível e tenha essa projeção no momento do suspiro. Passando agora para o segundo exercício. É o exercício de rotação de cabeça e ombros, ou seja, a gente vai fazer a utilização das vogais enquanto realiza o rotacionamento da cabeça para os dois lados. Então, vamos realizar primeiramente para o lado direito, depois para o lado esquerdo, sempre emitindo as vogais. Esse exercício, ele também pode ser adaptado movimentando os ombros, rotacionando a cabeça, girando totalmente, e entre outros. Passando agora para o próximo exercício, é o exercício 2, exercício cervical e corporal, é o qual a gente vai proporcionar que esse profissional ele desative esse ajuste vocal que é realizado em sua demanda de trabalho e também tenha uma inspiração vagarosa pela boca. É necessário que essa inspiração seja pesada, audível, justamente para ter uma soltura e um relaxamento dos braços e dessa região cervical, dos braços e dos ombros. Então, a gente vai fazer uma expiração bem vagarosa e soltar os braços totalmente.
É necessário também que tenha essa soltura pesada para baixo, justamente para poder proporcionar um relaxamento maior desses ombros, dos braços e dessa região cervical da musculatura laríngea. Podemos passar. O próximo exercício é o exercício de vibração de lábios, levando em consideração que é um exercício muito próximo ao que a Mariana fez lá na explicação sobre o aquecimento, só que agora na escala descendente. Ou seja, a gente vai realizar a vibração podendo ser de língua ou de lábios em escala descendente. Esse exercício, ele vai proporcionar que o trato vocal é um exercício de trato vocal semiocluído, ou seja, as pregas vocais, elas não aduzem totalmente, mas ficam muito próximas, equilibra a pressão subglótica e supraglótica, ou seja, acima da laringe e abaixo da laringe, otimiza o movimento mucoondulatório e aumenta a resistência vocal. As indicações desses exercícios é principalmente o desaquecimento vocal também, na escala descendente, o uso ocupacional da voz, as disfonias hipercinéticas e as lesões de massas em pregas vocais. Então, como é realizada? A gente vai fazer a vibração dos lábios em escala descendente, primeiramente de maneira habitual. Então, vamos lá. Novamente. A gente vai também, caso seja uma dificuldade para você, pode-se utilizar essa musculatura colocando para baixo, para facilitar essa produção da escala descendente. Mais uma vez e última vez. Passando agora para o próximo exercício. É observado também qual a duração, né, para os exercícios, todos esses exercícios que a gente mencionou. É relatado na literatura que varia entre 30 minutos, 20 minutos e 15 minutos, levando em consideração 3 séries de 15 repetições em tempo máximo de fonação, com intervalo de 30 segundos de repouso passivo entre cada uma dessas séries. Pode passar? Essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.